Outra pergunta, já te enchendo de pergunta para você metralhar, qual a importância da filosofia para quem quer entender a Bíblia, ou se isso atrapalha? Ou seja, vamos falar um pouco da questão intelectual no meio cristão. O senhor falou da filosofia antiga, né? Uhum. A filosofia antiga, ela tem como dois dos conceitos principais os seguintes. O primeiro é aletheia. Uhum. Aletheia é um conceito central da filosofia, que é a verdade. Uhum. Nós devemos buscar a verdade. Esse conceito aletheia tem, inclusive, origem na mitologia platônica. Talvez não venha o caso aqui explicar, mas é um conceito que vem da mitologia platônica, que quer dizer desvelar a verdade. A, em grego, assim como em português, é um prefixo de negação, leté é esquecimento. Então, aletheia seria o desesquecimento da verdade primeira. O mais nobre, a ação mais nobre que poderia ser desempenhada aqui na Terra, de acordo com a filosofia grega, era buscar a verdade primeira, se deixando, tirando o esquecimento dela. Então, isso é aletheia. Sobre esse conceito, a filosofia grega se debruçou por séculos e séculos, aletheia. E quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Evangelho de João, que é escrito numa linguagem para o grego, para a mentalidade grega, o que é que o Evangelho de João registra em João 14,6? Jesus de Nazaré dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós lemos isso em grego, professor, é exatamente esse termo técnico da filosofia que está ali. Eu sou aletheia. O Evangelho de João está se comunicando com os intelectuais da maior e mais profunda civilização, mais inteligente civilização da história da humanidade, que foi a civilização da Grécia Antiga. Jesus está dizendo: eu sou aletheia. Isso é revolucionador. O que ele está dizendo é que, olhe, e aquele conceito sobre o qual a filosofia grega se debruçou por séculos e séculos, Jesus diz, não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. O conceito mais importante para a filosofia grega é um conceito que você pode se relacionar com ele, porque ele é uma pessoa. Porque um conceito por si só, você não pode criar relacionamento pessoal com um conceito, mas com uma pessoa você pode. Então Jesus traz a filosofia para um âmbito de pessoalidade, quando ele diz, eu sou aletheia. E como se não bastasse isso, o segundo conceito mais importante, no começo do que eu falei, eu disse que eram dois, o segundo é o logos, que é a essência, o fundamento do mundo, a razão de ser de todas as coisas. O sentido de tudo. De tudo. E de maneira surpreendente, quando nós lemos João 1:1, que diz, no princípio era o logos, traduzido em português por verbo ou palavra, no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Essa é a informação que nós temos. Esse conceito, logos, estava no princípio, isso remete a Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, então esse logos já estava lá na criação do universo. E lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou, o verbo criar é o verbo baró, em hebraico, que quer dizer criar a partir do nada. Nós podemos falar sobre isso, que é muito impressionante também. Ótimo. Então, esse logos já estava na criação do universo, diz. No princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Aí você, quem é o logos ou o que é o logos? Quando nós lemos o Evangelho de João, nós chegamos a João 1,14, agora, quando diz, o logos encarnou, tomou carne e tabernaculou entre nós, viveu entre nós. Acho que as traduções não são tão boas, mas em grego é tabernaculou entre nós. Ou seja, o logos também é Jesus. Jesus é a pessoalização, a concretude visível da filosofia. Jesus é a concretude com a qual você pode se relacionar. É a filosofia com a qual você pode crescer em relacionamento pessoal. Então, a relação é central. Até se você pegar, por exemplo, a filosofia estoica, que começou antes de Cristo, mas começou a ficar mais forte em Roma, na época de Sêneca, depois Marco Aurélio e tal. Você pega o que eles falavam, quase tudo tem prova bíblica. Tipo assim, Marco Aurélio, o imperador romano, fala em seu livro Meditações, diz, não, você tem que aceitar o seu destino. Mas primeiro isso é lógico. Mesmo que você se revoltar, ele já aconteceu, entendeu? Você pega a filosofia do século XVII, aliás, desde Agostinho, né? Desde o século III, IV até o século XVII, tudo que os grandes filósofos vêm falando são coisas que a Bíblia já meio que explica. Você só não quer enxergar. Freud dizia que
nós inventamos, os seres humanos inventaram a religião, porque quando a gente fica adulto, a gente perde a proteção dos pais e a gente precisa criar uma proteção imaginária, como a criança sempre teve dos pais. A gente precisa criar essa proteção imaginária para se sentir seguro. Então ele diz que a religião é uma invenção humana, e logo Deus é uma invenção humana, que a gente precisa dessa proteção. Mas isso que ele chama de invenção, na verdade, é a revelação, é a verdade. Nós precisamos de uma proteção e por isso acreditamos em Deus. Então, se você parar para pensar, a filosofia ela não confunde. Se você alinhar com a Bíblia, ela fortifica muitas coisas que a Bíblia já diz. Só que você tem que olhar a Bíblia como verdade e a filosofia como apoio, não o contrário. Exato. Você não confunde, não é por aí? Isso. A expressão revelada da palavra de Deus são as Escrituras. A filosofia é um método de buscar razão. Diz que a primeira frase em filosofia foi de Tales de Mileto, quando ele diz tudo é água. Quando ele diz tudo é água, ele está dizendo que tudo que existe pode ser explicado com base em um elemento verificável, que é a água, tangível, que é a água. Então é a tentativa de dar uma razão, uma explicação para tudo que existe. E a cosmovisão cristã é de longe a visão que mais bem dá conta das 4 questões essenciais. Questão de origem, de destino, de propósito e de moralidade. Então, essa visão cristã, ela dá conta, como nenhuma outra, tanto do aspecto da coerência, de coesão interna, quanto no aspecto de correspondência com a realidade. Tanto uma verdade correspondencial com a realidade, quanto uma verdade de coesão, coerência interna. A cosmovisão cristã ela é muito maior do que qualquer uma outra. E de maneira radical, quando você compara com a filosofia. Veja bem, não é? Nós pegarmos os 3 filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos aí 40 anos de ensino de Sócrates, nós temos 50 anos de ensino de Platão, 40 anos de ensino de Aristóteles, somando dá 130 anos de ensino. Esses 130 anos somados não dá nem 1% da influência de uma pessoa que ensinou por apenas 3 anos. Jesus de Nazaré. 130 anos de ensino da civilização. Gerações, né? Da civilização mais inteligente que já existiu, foi a civilização grega. E é verdade. Se nós estudarmos filosofia hoje, nós estudaremos ou filosofia grega. Se alguém entrar aqui na Universidade de São Paulo, qualquer universidade do Unicamp, seja lá qual for estudar filosofia no mundo, na Universidade de Oxford, Cambridge, Harvard, qualquer uma delas, se for estudar filosofia hoje, ou vai estudar filosofia grega, ou vai estudar notas de rodapé filosofia grega. É isso que ele vai fazer. Todos os filósofos fora da Grécia fazem sua filosofia em contraposição à Grécia. Nietzsche, em contraposição a Heráclito e assim sucessivamente. E a filosofia grega, com seus 3 maiores filósofos, 130 anos de ensino, nem de perto se compara ao ensinamento de 3 pessoas. Eu acho interessante quando os ateus eles não verificam isso, que isso é um dado impressionante. O livro do maior ateu que tiver aqui, o senhor vai ver o livro, chegar aqui um ateu... Se esse livro é seu, foi publicado quando? Ele vai dizer, 2025. De quê? Do ano do nosso nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um fato. Um fato radical. E às vezes as pessoas, por questões de moralidade, fecham os olhos para isso, ficam vendados quanto a isso. A Bíblia é o livro mais confiável que existe do ponto de vista do ateísmo. Você pode ser ateu, satânico, seja lá o que for. Se você for honesto, você vai ver por critérios objetivos que a Bíblia é o livro mais confiável que existe.